A morte de Jesus abalou o Império Romano? Causou impacto no Império Romano? Causou comoção geral na época? Eu pergunto isso por causa da sensação que se passa quando assistimos a um filme, a uma série, a um documentário sobre Jesus Cristo. Ao que parece é que o evento da sua morte abalou as estruturas do Império Romano. Ao que parece, a morte de Jesus meio que impactou o Império Romano. Mas isso é verdade? Isso realmente aconteceu? Vendo os eventos que aconteceram na história, os capítulos da Bíblia e tudo que envolve a morte de Cristo, entendemos claramente que sua execução não causou nenhum abalo no Império Romano, não causou nenhuma comoção no Império Romano. E definitivamente a morte de Jesus não causou nada no Império Romano. A morte de Jesus passou muito despercebida de Roma. O imperador Tibério nem soube da execução exclusiva da morte de Jesus. O que se soube era que pessoas iriam morrer na Judéia, mas não que isso causaria alguma preocupação que fizesse algum abalo no Império Romano. Isto porque as execuções por morte de cruz eram muito comuns no Império e as pessoas não eram pregadas somente em cruzes. As pessoas eram pregadas em árvores, dependendo do caso, nos muros. Elas eram empaladas com uma vara e etc. Não era uma coisa que fosse exclusiva, especial, restrita ou única. Era muito comum as execuções. E entre essas execuções, a crucificação. O imperador Tibério, na época, nem se preocupou com a ocorrência da crucificação de Jesus Cristo, exclusivamente falando. Para o governo de Roma, seria mais uma execução de um arruaceiro, falso profeta do Império Romano. A morte de Jesus não parou o mundo antigo. Foi um evento desapercebido e sem importância na época. Isso aconteceu por alguns fatores, como por exemplo, de Jesus ser apenas um camponês pobre que estava causando agitação política e religiosa. E tem mais, Israel era apenas uma pequena província poeirenta do Oriente Médio e sem significância. E outro motivo da crucificação de Jesus passar sem alardes no mundo antigo era o fato de ele ser mais um dos muitos condenados à morte capital, coisa que acontecia com frequência nos países que Roma imperava. Nem na própria Israel a morte de Jesus causou muita comoção, como se pensa. Isso por causa da tensão política e religiosa que vivia Israel. É certo que a morte de Jesus causou choque por toda Jerusalém e algumas outras cidades próximas, mas não passou disso. Não reconhecido e rejeitado pelas autoridades locais, a morte e crucificação de Jesus Cristo teria que ser feita rapidamente e sem alardes, e foi assim feito. Tanto é que ele só ficou 6 horas pendurado na cruz, coisa rara de acontecer, pois o condenado ao empalamento via crucis ficava alguns dias pendurado. A morte de Jesus Cristo na cruz não causou a comoção que costumamos imaginar. Isso é apenas uma propaganda que a religião, os documentários fazem para ter seguidores, telespectadores, assinantes e etc. A morte de Jesus Cristo na cruz passou totalmente desapercebida para quem vivia no Império Romano, com exceção, claro, de sua família e seus seguidores. Isso quer dizer que, se houvesse televisão na época, a morte de Jesus nem seria noticiada no Império. Seria, no caso, um noticiário local, de página de rodapé do interior da Judéia, e nada mais que isso.
Se na época do evento de sua execução seu sofrimento passou desapercebido, hoje sua morte é a história mais famosa do planeta. Mas na época, o evento de seu martírio não passava de uma notícia de nota de rodapé. Não esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal. Dê o seu like. Deixe também seu comentário.